Produtor rural, vamos lá, tal qual o Joãozão, vamos abrir a capa do zóio. Nosso Instagram aqui tem o objetivo principal de trazer informações e soluções e saídas e dicas para você, produtor rural, poder se adequar, se preparar para algumas situações. A gente tem visto muitos comentários, tipo, mas esse que está falando não entende nada. E quando eu vou ver quem faz esse tipo de comentários, é um perfil de produtor rural um pouco atrasado. Quando eu falo um pouco atrasado, qual que é o meu conhecimento de produtor rural? É importante a gente ressaltar isso. Eu sou advogado da área do agronegócio há 20 anos e sou produtor rural, juntamente com a minha família, a vida toda. Hoje a gente tem uma criação de gado, a gente está migrando um pouco do sistema de fêmeas para o sistema de engorda, migrando um pouco do sistema extensivo para o intensivo, a gente já está mexendo com silo, está montando confinamento, então um pouquinho de lei e um pouquinho de agronegócio a gente entende. E hoje criou-se uma narrativa, criou um mimimi dentro do agronegócio principalmente, de que quem fala mais ou menos a favor dos programas dos governos não sabe nada, já é criticado. Ora pessoal, eu não votei nos governantes que aí estão. Mas a partir do momento que eu estou aqui no Brasil, eu tenho duas opções. Ou eu vou embora do Brasil, ou eu tento me adequar à realidade política do Brasil. E o agronegócio, eu entendo que hoje é muito mal representado. A gente não vê um deputado, um senador, um governador, um presidente criar um programa em defesa do agronegócio. A gente vê algumas falas isoladas de deputados e senadores, mas eu confesso que eu vejo com muita tristeza, principalmente o agronegócio aqui da Amazônia, ele muito mal representado politicamente, então cabe a nós do agronegócio votar melhor nas próximas eleições para que a gente tenha efetivamente representantes do agro. Mas quando os governos, seja ele o estadual ou federal, traz programas que dizem respeito ao agronegócio, por exemplo, a rastreabilidade que o governo do estado está criando aqui, as reservas ambientais, as terras indígenas, nós temos como produtor rural dois caminhos. Ou a gente fica nos grupos de WhatsApp esbravejando e xingando e criticando todo mundo que fala contra o agronegócio ou a favor, de certa forma, desses programas, ou eu tento me adequar, ou eu, como diz o Joãozão, ou eu abro a capa do zóio e passo a ser um produtor rural um pouco mais competente no sentido de analisar o cenário político, ver o que estou fazendo de errado, ver o que eu posso me adequar para que eu não seja tão prejudicado pelas políticas. Porque se eu ficar para trás, apenas esbravejando nos grupos de WhatsApp e criticando quem tenta se adequar a esses programas, eu vou ser atropelado pelo rolo compressor dos governos. Os governos, seja ele de direita ou de esquerda, sempre vai impor a sua vontade. Então o produtor rural hoje, principalmente da Amazônia, ele tem que abrir um pouco a capa do zóio e começar a se adequar a certas situações. Hoje eu vejo aquele produtor rural antigo, que ficou no passado, que ficou ainda no feijão com arroz, esse aí ele está fadado ao insucesso, fadado ao fracasso. Por quê? Ele não vai conseguir se adequar. Então o produtor rural, ele é muito competente dentro da porteira para dentro. Mas para fora, ele tem que começar a entender um pouco mais de política, entender um pouco mais de lei, contratar profissionais para trazer a empresa dele como uma empresa e parar de ficar apenas criticando e falando que tudo acabou, tudo está perdido. Por quê? Se eu ficar apenas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, lamentando e chorando e falando que acabou, que tá ruim, a tendência é só piorar. Então um produtor rural consciente é aquele que vai se adequando, se moldando, ajustando as situações que os governos vão implementando. Então abre a capa do zóio e vamos começar a ver a coisa com um pouco mais de clareza, um pouco mais de sobriedade. Não vamos fechar os olhos para programas que estão aí, que são inevitáveis, que vão acontecer, porque senão aquela velha história, né? Os cães ladram e a caravana passa. Por que isso serve?
O produtor rural que ficar apenas esbravejando, o rolo compressor do governo vai passar por cima. Então, o que eu quero deixar para vocês, produtores rurais, vamos abrir um pouco a cabeça, abrir um pouco a capa do zóio e vamos nos adequar, vamos nos preparar para os problemas que os governos vão criar para a gente. E não ficar apenas criticando quem quer se adequar ou criticando quem quer ajudar os produtores rurais. Porque senão, esses que estão tentando se adequar vão embora e o senhor vai ficar para trás.